Fala pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês e hoje vamos resolver algumas questões sobre funções polinomiais do primeiro grau, tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão já está aí na sua tela. Então, ó, João, colega de Viviane, montou o seguinte modelo de função. Beleza, vamos olhar aqui, ó. Então tem um valor aqui na entrada, outros valores aqui na saída e acontece esta coisinha aqui, ó. Ele vai pegar um valor da entrada, vai adicionar 4, multiplicar por 5, e aí o valor vai sair aqui. Como se fosse uma máquina, né? Então, ó, aqui, né, uma máquina de números, né? Entra menos 1 e sai 15. Então, ó, sendo assim, qual a fórmula geral da função modelada por João? Então, o que é que eu preciso saber? Bom, primeiro você precisa saber que ele está retirando valores da entrada, fazendo essa transformação aqui no meio, e os valores estão saindo aqui do lado. Então você pode já ir até por eliminação. Por quê? Se você chamar os valores da entrada de x e os valores da saída de y, o que é que você vai ter? Você vai ter que quem depende de quem? Já vamos trabalhar com isso aí. Existe em uma função duas variáveis. Corta aqui para mim. Quais são as variáveis de uma função? Tem duas. Tem a variável dependente e a variável independente. Ou seja, uma depende da outra e a outra não depende de ninguém. Então, olha só aqui. Esses valores que estão aí, será que são os valores da entrada que dependem dos valores da saída? Ou os valores da saída que dependem dos valores da entrada? Obviamente, é os valores da saída que precisam dos valores da entrada, né? Ou seja, de acordo com os valores da entrada, é que os da saída irão se modificar, não é isso? Ou seja, se eu digo que é uma função, então a gente já sabe o quê? Que x é a minha variável independente. Então ele está dizendo, ó, você vai pegar valores x, vai adicionar 4, depois você vai multiplicar por 5. Pessoal, olha só isso aqui. O 5 está multiplicando uma soma, propriedade distributiva. Ou seja, ó, o 5 multiplica x e o 5 multiplica o 4. O que é que eu vou ter? Vou fazer aqui do lado, ó. 5 vezes x mais 4. Isso aqui é o meu y. É? Então, ó, x vezes 5, né? Ou seja, 5x. O 5 é positivo, aqui também é positivo, vai dar mais 5 vezes 4. Vai ser o y. Lembra que o y é a mesma coisa que f de x, que é a anotação que está ali embaixo, tá? Beleza. O que é que eu vou ter agora? 5x mais 20. Ou seja, não é essa, que é uma função quadrática, não. Não é essa porque aqui você está só pegando o valor e somando 4. Não é essa daqui porque você não está adicionando, né? Você já pode até ver que não é esse menos 5 se você jogar o menos 1 aqui, tá? Se você jogar o menos 1 aqui, o f de menos 1, nessa segunda função aqui, ó, f de menos 1 é menos 5 vezes menos 1 mais 20. Menos com menos fica mais na multiplicação e na divisão, não é? Então aqui vai ficar, ó, 5 positivo mais 20 também positivo. Ou seja, dá um total de 25. Que fura, né? Porque o f de menos 1 é quem? É 15, não é 25. Né? Uma coisa aí de função é o quê? Eu não posso ter um elemento do domínio. Menos 1 tendo duas imagens, né? Só tem uma imagem. Ou seja, apenas o 15 se relaciona com ele nesse caso. Ou seja, o nosso gabarito, letra A. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Pessoal, essa segunda questão, corta para mim aqui. Essa segunda questão, ela é uma questão clássica. Clássica, porque é uma questão mediana que a gente vai ter que usar alguns conhecimentos bons. Porém, é uma questão clássica. Por que clássica? Porque ela está em vários tipos de questão. Só muda o contexto, mas a maneira de resolver é a mesma. Então, olha só isso aqui. O valor de um carro novo é de 69 mil reais. E com 4 anos de uso, é de 50 mil reais. Então, olha só. O valor de um carro novo é de 69 mil reais. E ó,
E depois de 4 anos, ele vai valer quanto? 50 mil reais. Supondo que o preço caia com o tempo de forma linear, o valor do carro em 3 anos de uso é... Pessoal, existem duas grandezas aqui. Volta aqui para mim. Existe a grandeza preço do carro e existe a grandeza tempo. Quem depende de quem? Será que é o preço que depende do tempo? Ou é o tempo que depende do preço? Primeira opção, né? É o preço que depende do tempo. Quanto mais tempo tiver, menor vai ser o preço. Não é quanto maior for, mais tempo vai passar. Não, é o contrário, tá? Então, olha só. O que é que eu vou fazer? Quando ele diz de forma linear, você lembra de quê? Lembra de uma reta. Não é não? Você não lembra de uma reta? E qual é o tipo de função? E o gráfico é uma reta. Função polinomial do primeiro grau, tá? Ou seja, função afim. Professor, não tem o gráfico? Faça. Fica bem mais fácil fazer o gráfico nesse tipo de questão aqui, que sai rapidíssimo. Olha só, a gente sabe o quê? Que o tempo T, né, ó, e aqui o preço P, beleza? O que é que eu já tenho de cara? Eu tenho que o meu B é o termo independente, ou seja, quando o tempo é zero, eu tenho o quê? Eu tenho 69 mil, é o meu preço, tá? Porém, ele diz, ó, quando o tempo é 4 anos, ou seja, com 4 anos, ó, vou dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Ele diz que com 4 anos, vamos dizer que tá por aqui, o meu carro vai valer 50 mil reais. Ah, e vocês aprenderam, ó, que associar, ó, 4 com 50, né, ó, plano cartesiano, tá aqui o ponto. Ou seja, o gráfico, né, da minha função pode ser representado por esta retinha aqui, né, ó. O esboço, né, do gráfico. Então, ó, o que é que já de cara eu já vou te dizer aqui, ó. Grava a seguinte coisa, ó. Esse 69 mil aqui, ele tá interceptando a reta no eixo das ordenadas, tá? Lembra que o eixo vertical é chamado de ordenada e o eixo horizontal é chamado de abscissa. O ponto que corta o eixo das ordenadas da minha função, ou seja, lembra que a minha função, o esqueleto dela é isso aqui, ó, f de x é ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o termo independente. Ou seja, esse camarada aqui é o meu b, é o termo independente, tá? É onde a minha função ela corta no eixo das ordenadas, tá? No caso aqui, o eixo dos preços, tá? Beleza. E quem é o meu A, professor? O A a gente vai ter que fazer algumas continhas. Por quê? O A ele vai ser determinado pela variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X. Como assim? Olha só. Quem é a variação do eixo Y? Vou apagar isso aqui. Olha só. O que é que a gente tem? Que no eixo Y eu vou ter, ó, 69 mil menos 50 mil. Beleza? Dividido por quem? Quem era o X dos 69 mil? Não era o zero? Zero menos o X dos 50 mil. Quem era o X dos 50 mil? No caso aqui é o T, né? Ou seja, a abscissa é 4. Ou seja, você vem aqui, ó. Você concorda comigo que esse A, ele nada mais é do que 19 mil, é isso? Dividido por menos 4. Como o 19 é positivo e o menos 4 é negativo, menos com mais na divisão é menos. Eu sou mais e 19 mil dividido por 4 dá quanto? Todo número que termina em 00 é divisível por 4, tá? Lembram disso? Eu vou fazer aqui do lado, ó, 19 mil dividido por 4. Então, vou colocar aqui, ó, por 4. Beleza. Pega o 19, né? Porque não dá. Ah, eu só lembrei que 4 vezes 4 dá 16. Isso mesmo. Subtraiu.
16 para chegar em 19, falta 3, né? Ó, vou descer esse 0. 30. Ah, eu sou. Lembrei que 7 vezes 4 dá 28. Subtraiu, deu 2. Né, ó. Desce esse outro 0, ó. 20. 20 dividido por 4 dá 5, né? Porque 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 dá 0. E aí, como tem esse 0? 0 dividido por 4 é 0. E AK, bom, beleza? Então, ó, o meu A, ele vale quanto? O meu A, ele vale menos 4.750. E aí, para terminar, o que é que eu preciso fazer, ó? A minha função, não acabou ainda não, porque ele quer saber em 3 anos. Quem é a minha função? Vou fazer aqui de verde do ladinho, ó. Vou chamar de P de T, ou seja, que é o preço em relação ao tempo. Vai ser, ó, menos 4.750 mais 69.000, que foi o nosso B, que eu tinha acabado de dizer. Ou seja, para acabar, o que é que a gente vai precisar fazer? Calcular o P de 3. Isso aqui é o P de 3. A nossa resposta vai ser o P de 3. Ou seja, eu vou ter que calcular o P de 3. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, quem é o P de 3? P de 3 vai ser justamente, eu vou multiplicar, né, ó. P de 3. Eu vou multiplicar menos 4.750 vezes 3. Porque o T está em anos, tá? Esqueci de colocar aqui, aqui é um T, tá? Que é o T. Mais 69.000. Beleza? Então, ó, quando vocês fizerem aí essa multiplicação, vocês irão perceber que a nossa resposta final será nada mais, nada menos do que 54.750. Ou seja, letra C é a nossa resolução, tá, pessoal? Só fazer a continha aqui, tá? Ó, multiplica isso aqui por menos 3, vai dar um número negativo. Depois soma com esse camarada, vai dar 54.750. Beleza? Vamos para a última questão. Essa é uma questão bem elaborada, então preste atenção nela aqui, ó. O gráfico a seguir é de uma função polinomial do primeiro grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo t. Beleza, tá aqui o gráfico. Aí ele explica, ó. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora. Por exemplo, sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semi-reta que representa a velocidade de uma função do tempo, que é essa retinha aqui, tá? Então, ó, desta forma, a área rachurada, ou seja, a área pintadinha do gráfico, fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel do instante 6 a 10 horas. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em km por hora do instante 3 a 9 é de... Então, pessoal, ele quer do instante 3 até o instante de 9 horas. Ele não quer que você calcule essa área aqui não, tá? Não quer, que aí já estaria muito fácil, tá? Ele quer que você calcule de 3 a 9. Ou seja, se aqui é 6, vamos dizer que o 3 está por aqui, ó. Tá? 3 está aqui. Se aqui é o 10, vamos dizer que o 9 está por aqui. Então, ó, o 3 ele vai associar com alguém aqui, né, ó. E aí, ó, você vai ter aqui um ponto, que é justamente a velocidade quando der 3 horas. Do mesmo jeito, você vai ter aqui, ó, com o 9, ó. Ele vai se associar com alguém aqui. E aí ele quer essa área aqui, ó, que eu vou pintar agora, ó. Ele quer essa daqui, ó. Toda essa aqui em verde, ó. Ele quer isso. Então, primeiro, eu preciso calcular quem é a nossa função, né? Qual é o valor da imagem quando o t é igual a 3? Qual é o valor da imagem quando o t é igual a 9? Para isso, eu preciso primeiro, antes de tudo, dizer qual é a lei da formação da minha função. Então, olha só. Aí ele quer, né, essa distância aqui, né, em quilômetros, tá? Ó, ele diz aqui, ó.
em quilômetros. Do 3 ao 9 é dia. Aí tá aqui as alternativas. Tudo bem? Então, lembrando, ele quer que eu determine aqui, ó, do 3 até aqui, ó, o 9. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, o que é que eu preciso fazer? Já percebi que quando é 0, é 50. Significa dizer que esse aqui é o valor do meu B. Tá? A função que a gente vai utilizar, vamos usar aqui, ó, a função da velocidade, né, em relação ao tempo. Vou chamar aqui, ó, V de T. Vai ser A vezes o T, que é o tempo, mais o B. Que é o B? 50. Tá? Porque tá tocando aqui no eixo das ordenadas. Beleza? E quem é o A? Como é que eu vou fazer? Eu só preciso de 2 pontos para determinar o A. E ele te dá 2 pontos. Tá aqui o 10. Tá aqui o 55. Ou seja, para determinar o A, o que é que eu vou fazer? Ó? O A é, lembra, variação de Y sobre a variação de X. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, minha variação de Y, 55, ó. Tá aqui, ó. Menos o outro ponto de Y, no caso aqui é o 50. Qual é o X, né? No caso aqui o T. Qual é o T de 55? Não é 10? Então vou fazer aqui, ó. 10 menos o T de 50. É 0. Tá aqui, ó. Eu vou ter o que, ó? 55 menos 50 é 5 sobre 10. 5 sobre 10, se eu simplificar aqui, ó, por 5, tanto o numerador como o denominador, eu vou ter que o meu coeficiente angular nada mais, nada menos é do que meio. Então, a minha função da velocidade em relação ao tempo é meio vezes o t mais 50. E agora, o que é que eu vou fazer? Lembra, ele quer de 3 a 9. Então, você vai ter um tempo 3 e vai ter aqui um tempo 9. Então, você tem que calcular o V de 3, né? Ó, vai estar aqui, ó. Pra daí você ter um ponto aqui, a imagem. Do mesmo jeito, você vai ter que calcular o V de 9, ó, que vai estar aqui em cima, ó. O V de 9. Beleza? Então, ó, quem é o V de 3? Vamos começar pelo V de 3, ó. V de 3 vai ser, ó. O A, mantém aqui, ó. É meio vezes 3 mais 50. Aqui vai ficar, ó. 3 meios, né, pessoal? 3 dividido por 2 dá quanto? 1,5, né? Então aqui fica 51,5. É o valor que tá aqui, ó. 51,5. É a imagem. E agora, o V de 9. Quem é o V de 9? Novamente, é meio vezes 9 mais 50. Vai ficar 9 dividido por 2, vai dar 4,5. Então aqui fica 54,5. E agora, pessoal, o que é que eu tenho? Bom, você tem isso aqui, ó. Que a imagem do 9, quando o t é 9, isso aqui, ó, é 54,5. Aqui, ó, 54,5. E quem é a área, pessoal? Aí aqui é que tá a pegada, tá? Vocês se ligar quem é a área. Porque a área que ele quer é essa daqui, ó. Ele quer essa área aqui, ó, que está sob o gráfico de 3 até 9, que é a distância, tá? Ou seja, pessoal, como é que eu vou fazer isso aí? É simples, pessoal, simples. Se vocês olharem, que figura geométrica está sendo formada aqui debaixo desse gráfico? Obviamente, vocês são muito inteligentes, vocês estão vendo que isso é um trapézio. Só está o quê? Rotacionado, não está naquela forma normal que a gente costuma conhecer. Então, isso aqui se resume agora, para terminar com chave de ouro, a calcular a área do trapézio. E vocês sabem que a área do trapézio é calculada pela seguinte fórmula, né? Grava aí, tá? Preciso da formulazinha. Que é o quê? Base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quem é a altura, pessoal? Olha só, aqui, ó, se você olhar, tá fazendo um ângulo 90 graus. E também, ó. Então, a nossa altura é essa distância aqui de 3 até 9. Quem é a minha altura? Vou fazer aqui do lado, ó. Quem é a altura? A altura é 9 menos 6. Aliás, menos 3, né? Perdão. 9 menos 3, que vai dar 6. E agora, pessoal, quem é a minha base
maior. Ó, a base maior é essa aqui, ó. E sai de 0 e sobe até 54,5. Ou seja, base maior é o V de 9. É 54,5. Quem é a base menor? De 0 até 51,5. Porque é de 3 aqui, ó. De 0 até aqui, ó. 51,5. Joga ela aqui na fórmula agora, ó. Quem é a minha área? Vamos calcular. Base maior, 54,5 mais 51,5 vezes a minha altura. Quem é a altura? 6 dividido por 2. Ó, 2 dá para já simplificar com 6, vai ficar aqui 3, né? E aí, ó, eu vou ter que fazer o que agora? Meio mais meio dá 1, né? Aí vai ficar aqui, ó, 106. É isso, ó. 106 vezes 3. Concordam comigo? Ó, por que 106? 54,5, 51,5. Não é, ó? 5 mais 5, 10. Subiu 1, né, ó? 4 mais 1, 5, mais 1, 6. E aqui, 10, né? Aí, vírgula, 106. Ok? Então, 106 vezes 3. Ah, professor, isso aqui é fácil. 106 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 0, 0. Desce 1. 3 vezes 1, 3. 318. Letra A é o nosso gabarito. Olha só que questão linda. Beleza, pessoal? Então, foi isso. As nossas 3 questões. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Não deixe de comentar não. Se gostou, dá o like, compartilha, envia aí para os seus colegas que também estão estudando. E vamos embora rumo a essa aprovação.